A história do povo Krenak é uma história de grande sofrimento, de enorme resistência. Eles, inclusive, já foram dados como extintos e estão aí procurando reconquistar a integralidade do seu território. Na terra deles, em primeiro lugar, a terra deles é invadida para se construir um presídio militar. Pegar minha mãe, botou preso. Meu pai mesmo apanhou muito, porque ele não queria ir para a escola. Amarrado no rabo de uma égua e arrastado, né? Arrastou ele até... Era a reprodução do arbítrio e da violência da ditadura militar numa terra indígena. Os Krenak antes eram chamados botocudos, originários do Vale do Rio Doce. Ailton Alves Lacerda é um Krenak, um líder que se tornou uma referência mundial, uma espécie de embaixador das culturas ameríndias no Brasil. O pessoal da Vale do Rio Doce fez questão de parar o trem de frente à nossa aldeia para receber os nossos índios algemados, porque não queria sair da terra. Até hoje eu tenho medo de polícia. Gosto nem de ver polícia, tenho medo. Ambientalista, filósofo, poeta e escritor. Um pensador inquieto que também enxergou no cinema uma forma de lutar pela preservação de seu povo. O primeiro filme que despertou seu interesse pelo audiovisual também tinha a Mãe Natureza como cenário. Meu primeiro contato com o cinema foi como espectador, né? Na minha juventude, eu tive a oportunidade de ir num cinema e ver um telão. Naquele tempo, aliás, que não tinha ainda o Technicolor, claro. Era uma telona no cinema clássico, fui assistir Tarzan. Só muito tempo depois é que eu fui me relacionar com o audiovisual como alguém que pensa, né, o audiovisual, como realizador. O primeiro audiovisual que eu me aproximei mesmo engajado foi como produtor. Eu produzi um documentário chamado Índios Direitos Históricos, junto com o Hermano Pena. Ele fez esse documentário Índios Direitos Históricos junto comigo, fazendo o primeiro registro do movimento indígena, quando o movimento indígena ainda estava se esboçando. Depois, ele fez, o Hermano Pena fez também Aos Ventos do Futuro, que era uma mensagem, como se fosse uma carta aos jovens indígenas do futuro sobre a ideia de autonomia e dos direitos indígenas. Tudo no começo da década de 80. Este documentário mostra o movimento indigenista fazendo valer seus direitos. Ailton esteve atrás e na frente da câmera, ao lado de Mário Juruna e outros líderes, e participou da Assembleia que elaborou a Constituição de 1988. Modernizar o órgão de política indigenista tem feito com que o movimento indígena busque outras formas de representação, outras formas de articulação. Uma dessas reivindicações hoje é a representação indígena dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Aí mais tarde eu me envolvi com a produção de documentários para televisão, quando o vídeo tornou a realização do audiovisual alguma coisa mais popular. Porque quando eu comecei, esses dois filmes que nós fizemos em 35mm, eles custaram uma grana. Cinema é caro. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Onde que é o lugar do futuro na vida do meu povo, da minha família, da minha aldeia? Onde que é o lugar do futuro das tribos indígenas do Brasil, que as pessoas acostumaram a pensar neles?
no passado. Eu não podia me esquecer de Tamboro, né? Um filme que eu participei do Sérgio Bernardes e o nosso saudoso cineasta que estava filmando a Amazônia e que me convidou naquela época para participar com ele. É 35mm, cinema, né? Agora, no audiovisual facilitado por essas tecnologias todas, né, de internet e tudo, eu fiz também coisas mais recentes. A série para televisão Taruandé, O Encontro do Céu com a Terra. Mais recentemente eu fiz com o meu amigo Marco Otberg O Sonho da Pedra. Ailton Krenak, O Sonho da Pedra, é um documentário que registra vários momentos da trajetória desse sábio guerreiro. O seu pensamento, ele soube traduzir muito bem isso. A gente tem que questionar e perguntar a serviço de quem que nós continuamos a perpetuar práticas coloniais. Desde o mês de março, Ailton Krenak se isolou na aldeia dele no interior de Minas e produziu como nunca. Ganhou o prêmio de intelectual do ano pela União Brasileira de Escritores. Durante a pandemia escreveu 2 livros e teve um terceiro traduzido para várias línguas. Agora, os direitos deles foram comprados pela RT Television e vão virar série com foco no mercado internacional. São eles: O Amanhã Não Está à Venda, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. O meu envolvimento com audiovisual acabou se tornando uma coisa assim paralela à experiência de publicar, né? São livros que eu falei, eu costumo dizer que eu não escrevo, eu falo esses livros, e a coisa da transposição para o audiovisual ficou quase que uma consequência desse lugar de pensar o mundo a partir das narrativas, né, da oralidade. Ele é um índio, Krenak de origem, mas que viveu fora da aldeia e que hoje ele é um porta-voz das causas indígenas, dos direitos indígenas, não só os direitos políticos, mas os direitos culturais e da cultura indígena, de diversos povos, não apenas dos Krenak. Honrar essa dádiva da vida é viver com o coração aberto. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu... Que tem... Que minha mãe? O quê? Tu madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!